forma conjunta, porque existem impactos sinérgicos, existem impactos cumulativos, e a gente vê em muitos estudos de impacto ambiental que isso não é levado em consideração. Então, muitos trabalhos conversam, tentam explicar e melhor definir isso, né? Então, dentre as atividades de planejamento e execução, a gente precisa, primeiro, identificar estudos de base. Eu vejo que alguns trabalhos, eles não identificam estudos de base, que é a primeira parte que vai identificar, para a gente fazer a primeira reconhecimento ambiental e a identificação preliminar dos impactos. Por quê? Na identificação preliminar dos impactos, a gente não precisa, não é a definitiva. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar outros empreendimentos que são de porte parecido, fazer uma analogia com muita cautela para fazer a primeira lista de impactos, para que a gente possa ir refinando e possa ir melhorando. Ao mesmo tempo, tem a experiência, a opinião de especialistas que a gente deve levar em consideração para ir seguindo nas etapas. Tem um trabalho bem legal, que é bem antigo, que é de 91, 92, algo assim, que é de metodologias de avaliação de impacto. E aí ele fala que a AIA, ela é um instrumento, não é um instrumento de tomada de decisão, mas é um instrumento de subsídio à tomada de decisão. E aí ela precisa seguir algumas etapas, que aí vem a etapa de identificação, de predição e de avaliação. E volta aquilo, que não deve ser linear, ela deve ser cíclica, porque a gente pode adquirir mais conhecimento no processo do estudo ambiental, no processo da AIA em si, e aí a gente pode e deve voltar para reavaliar esses impactos. Então, por exemplo, qual é o nome do estudo? Eu posso mandar o link aqui, até o final eu mando o link quando o Diego retomar, tá, Sofia? Aí eu mando o linkzinho, ele é bem legal, ele é bem didático, e ele explica direitinho as metodologias, ele explica direitinho como a gente pode fazer isso, ele é bem legal. E aí, inclusive nesse estudo, ele fala, por exemplo, que a etapa de identificação, ela, como normalmente as pessoas devem saber, a gente vai fazer uma caracterização. E aí a gente vai verificar a ação proposta, ou seja, o que o empreendimento vai gerar, e o ambiente a ser afetado. Por isso que quando a gente faz uma analogia com casos similares, a gente tem que fazer com muita cautela, porque cada ambiente ele tem as suas particularidades e deve ser levado em consideração. E aí a gente tem a etapa de predição, em que a gente vai verificar essa interação entre os fatores e a magnitude de impacto. Então já vai entrando isso que o Diego está falando de valoração, e aí a gente precisa fazer isso. E na avaliação, em que a gente faz a interpretação e aí a gente atribui importância e significância de uma forma mais detalhada, e aí a gente pode voltar no ciclo, deve voltar no ciclo para a parte de identificação para ver se existem impactos cumulativos e sinérgicos. Então, um grande problema nesse processo todo, além disso, de muitos estudos considerarem de forma linear, é que às vezes a gente vê nos estudos que os impactos culturais, eles não são tão levados em consideração. Eles são descritos, mas eles não são atribuídos pesos de forma correta. Por quê? Porque a gente vê um problema muito grande de mensurar efeitos qualitativos. Então, quando a gente... eu, inclusive, na ABAE, eu vi um trabalho sobre isso, falando sobre isso, dessa dificuldade, e ela tinha uma metodologia para auxiliar nesse processo, porque é um processo muito difícil. E por exemplo, se a gente fizesse um estudo, eu, Diego, Janaína, e outro, nesse mesmo empreendimento, fosse Tainá, Daniel e João, seriam 2 estudos diferentes. Iriam ter similaridades, óbvio, porque a gente está falando sobre o mesmo ambiente, mas iriam ser abordados diferentes, principalmente por causa da subjetividade que o Diego tanto falou, que é o que a gente mais tenta lutar contra, né? Porque a subjetividade a gente encontra em todo estudo de impacto ambiental, em todo o processo. É impossível não ter. A gente precisa diminuir essa subjetividade. E como a gente faz isso? Com metodologias mais robustas, de forma mais criteriosa. E outro ponto também que a gente precisa para diminuir essa subjetividade, porque vai ter conflito de interesse. Isso é fato, pode ter numa equipe. A gente precisa, então, aumentar a equipe, ter diferentes grupos sociais nesse processo, para que a gente diminua esse conflito de interesse, porque a gente tem
Pessoal que acha que o impacto na biota é mais importante, o pessoal do social é mais importante, então tem esse conflito. Então, na hora de mensurar é muito difícil. Então, a gente precisa ter uma equipe extensa, diversificada, que converse junto para que a gente possa fazer isso de uma forma mais correta. E aí, dentro das metodologias, existem várias que são feitas, né, que são utilizadas. A matriz de Leopold é a matriz mais utilizada e as variações da matriz de Leopold são muito utilizadas, mas tem a listagem de controle, que ela é muito utilizada, por exemplo, na BR-163, que é o meu objeto, ele não utilizou a matriz de Leopold. Ele fez uma espécie de listagem de controle e depois ele utilizou uma matriz que eles fizeram para identificar impacto, porque a gente pode utilizar a matriz para identificar e a matriz para mensurar, para identificar atributos, colocar atributos, né, avaliar a significância. Então, tem muitos casos, muitos EIAs, pelo menos que eu vejo, a gente pode, lógico que eu não vejo todos, mas muitos que eu vejo envolvendo rodovias, a gente vê muito matrizes sendo utilizadas para identificar impactos, né? Peraí, deixa eu ver aqui o que o Daniel falou. Esse comentário, quem que fez foi a... Leti, além desses erros, um pouco sobre o fato de alguns profissionais simplesmente copiarem estudos ambientais pré-existentes. Exatamente. Então, tem um caso que eu acho que inclusive o Diego falou em aula, que colocaram pinguins na Nordeste, uma coisa assim. Isso é um absurdo para quem produz, para quem aprova, né, os técnicos, né, que aprovam, mas assim, a gente entende que é uma demanda grande, mas assim, é um absurdo de todas as formas. A gente está falando de um documento que é muito importante, um processo que é muito importante. E aí, quando eu falei sobre a identificação preliminar, que a gente tem que fazer uma analogia. Então, tem muita gente que não faz uma analogia, simplesmente copia, né? Vai direto e copia. Porque a analogia, ela é feita sempre. Sempre a gente vai pegar um trabalho, a gente vai pegar um empreendimento e a gente vai olhar, porque tem alguns empreendimentos, por exemplo, rodovia, que ela tem impactos que são comuns. Se é na Amazônia, se é na Mata Atlântica, esses impactos vão existir, independente do bioma, porque é uma característica do empreendimento. Mas o pessoal, infelizmente, simplesmente copia, e aí é um debate muito grande que a gente tem na área, que envolve muita coisa. Diego, você quer falar alguma coisa? Não, isso aí é... Os casos pipocam, né? De pinguins no sul da Bahia e outros casos que a gente descobre. Isso do ponto de vista... A gente tem que ver da gestão, que isso é um tipo de deficiência, da aprovação de um tipo de estudo de impacto ambiental como esse. Mas para nós, do ponto de vista que fazemos ciência, a produção de ciência, isso é um dado, é uma informação extremamente importante que também reforça não só esse aspecto de que existe uma subjetividade e também existe uma escolha moral ali na decisão que é tomada em relação a que impactos são mais significativos que outros, mas também o fato de que você tem a primeira coisa que a gente aprende em economia, lei da oferta e da demanda. Você tem uma demanda muito alta por licenciamento e a oferta de técnicos, de analistas para poder atender essa demanda, ela é baixa. Ela não, você não tem nível federal, você não tem concurso, acho que desde 2011 ou 12, me parece. Então você já tem muito tempo. Enquanto isso, servidores vão se aposentando ou vão sendo realocados em outras autarquias, outros órgãos, e você vai perdendo o corpo administrativo, corpo técnico, analistas ambientais mesmo. Isso prejudica. Então é como se forçasse uma maior celeridade no licenciamento ambiental. E o resultado disso é que vai pipocar cada vez mais casos de situações como essa. Daqui a pouco vai ter leão aqui
aqui em Alagoas, correndo, não sei o quê, porque as condições são similares do ponto de vista ecossistêmico, e aí você importa direto ou no caso até diferente, assim, o modelo de exportação agropecuária, esse do agrobusiness, está sendo exportado para Moçambique, por exemplo. E aí não duvido nada que lá, para obter alguma licença ambiental, com um financiamento do Banco Mundial, vai entregar e vai colocar que tem onça pintada lá em Moçambique. Porque o princípio vai ser basicamente o mesmo. Ou seja, pouca oferta de técnicos, muita demanda por licença. E isso vai forçando, porque aí a gente tem que fazer um olhar específico para quem está lá naquela fase lá de determinar o escopo, de como que vai ser aquele termo de referência que vai orientar. Então, muitas vezes, o contato, que é isso que a Letícia comentou, sobre as condições ecossistêmicas, porque elas variam, eu não tenho a menor dúvida, elas variam. Então, você vai pegar Pantanal e vai pegar Cerrado, ou pegar Pantanal e pegar Mata Atlântica, do ponto de vista ecossistêmico, tem diferenças significativas. Algumas espécies, por exemplo, são exclusivas lá, são endógenas lá do Pantanal. Então, se você tem algum tipo de empreendimento que vai causar um impacto numa área, um território específico ali daquela área que vai impactar aquela espécie, que é uma espécie endógena, que aí pode estar em risco ou não de extinção, é gravíssimo. E aí, diferente lá do Pantanal, que você também pode gerar o mesmíssimo tipo de empreendimento, mas num local distinto. Só que o que é o ponto? É como nós vamos atribuir importância para esses casos, quando a gente vai avaliar. Então, a grande dificuldade, quando a gente vai pensar, e aí eu acho que tem uma pessoa aqui que, se quiser se manifestar, que é a Diana. Diana eu conheci numa BAE, acho que ela deve, não sei se ela defendeu o doutorado já. Diana, se você estiver ainda aqui, eu sei que você estava, se dá um oi, mas eu lembro que eu conversei com Diana numa BAE, e era sobre mineração. E eu me lembro que quando eu ganhei um projeto de CNPq em 2013, eu fui para a Amazônia brasileira, colombiana e peruana. Mas eu me lembro lá no Pará, que eu me deparei com a situação que eu vi repetir lá na Colômbia, que o processo, o licenciamento ambiental colombiano brasileiro era muito parecido. Hoje eu não atualizei o que está acontecendo na Colômbia nos últimos anos do ponto de vista do licenciamento, mas era muito similar. E aí, quando eu estava lá no Pará, eu fui com a hipótese que CNPJ, do ponto de vista de importância e até magnitude dos impactos e tal, CNPJ causa mais impacto que CPF, ou seja, pessoa jurídica e pessoa física. Quando eu cheguei... Aí, Diana, eu lembrei agora porque eu lembro que você trabalhava com mineração, eu lembro que era ilegal, parece, não lembro ao certo, artesanal. E aí, quando eu cheguei no Pará, eu me deparei com uma situação em que eu estava com um gestor do ICMBio, e ele me disse assim, olha, eu prefiro 10 mil vezes, atuando junto com o IBAMA, eu prefiro 10 mil vezes lidar com um CNPJ, com um CPF, do que lidar, por exemplo, com uma pessoa física. Por quê? Ele dizia que não conseguia, ele às vezes não conseguia encontrar as equipes, né, para, por exemplo, multar, etc., ou mesmo para procurar, para fazer de acordo. Ele não conseguia encontrar, porque mudava, tinha uma mudança muito rotineira, e era para dificultar mesmo, porque excedia, por exemplo, tinha uma autorização X, excedia muito o que a autorização determinava. E aí foi quando eu me deparei com essa situação. Mas o que vai causar mais impacto, do ponto de vista significativo? Você controlar, por exemplo, uma empresa, a gente tem um caso drástico da Vale, e para não ser um só, né, são dois que ela produziu aqui fora, em outros países. Aqui em Maceió nós temos um problema gravíssimo de mineração,
que é o caso da extração da salgema, que 3 bairros aqui, quase 4 bairros, estão afundando na cidade. E não tinha previsão, isso. Não havia previsão quando foi se obter as licenças para explorar a salgema. Aqui no caso de Maceió não tinha essa previsão. Assim como lá em Minas Gerais, as formas de mitigação dos impactos eram ridículas, não tinha monitoramento, todo o problema que a gente já sabe bem do que acontece. Mas aí eu chamo a atenção de novo para essa etapa de quando nós vamos decidir o que deve ser prioritário, por exemplo. Então é uma espécie, um território, um local, por exemplo, que tem uma espécie exógena, endógena ali, que só é característica daquele ecossistema, daquele local especificamente, e aí ela vai ser impactada, então damos um peso maior, mas aí o impacto do ponto de vista, sei lá, econômico pode ser muito maior de você não ter aquele empreendimento na região. Aí o que pesa mais? Então essa definição, porque quando a gente vai falar, os impactos são positivos, os impactos negativos, é absolutamente subjetivo. Absolutamente subjetivo. E aí esse é o componente que para essa live eu queria chamar a atenção, que não tem como nós não separar, não incluirmos um componente de decisão, um componente bioético, para poder avaliar como essa decisão é tomada, como esses pesos são dados. Isso é muito claro, como eu comentei algum tempo atrás, quando envolve compensação financeira ambiental. Quando a gente vai fazer algum cálculo para determinadas unidades de conservação, que não vai ser 0,5, 0,3 no cálculo para gerar ali a compensação. O tipo de impacto, o indicador que nós vamos usar para magnitude, para temporalidade, muitas vezes você faz uma escolha aí que não é integralmente técnica, porque o que nós buscamos é algo extremamente técnico. A avaliação ecossistêmica, que eu havia comentado um pouco antes, ela vai buscar integrar nesse processo tanto os aspectos econômicos quanto os aspectos, vamos chamar ecológicos, para poder alicerçar melhor a decisão que vai estar lá na determinação do escopo, lá no procedimento do licenciamento, até chegar lá na ponta, quando a licença de instalação, de operação já está lá, está dada. Então, mas isso a gente tem que estar debatendo do ponto de vista acadêmico, mas tem que chegar onde se tomam as decisões. Mas aí é o que eu chamo a atenção, nem aqui na academia, do ponto de vista das universidades, nós temos um parâmetro seguro, e aí eu estou pensando muito aqui no Brasil mesmo, um parâmetro seguro de como usar essas ferramentas, porque elas são muito embrionárias e não são usadas de forma massificada. E eu sei disso porque tem gente que faz cara feio, ou faz assim, como que vai fazer? Como que vai juntar isso? E o que é pior, aqui o que eu estou propondo é a gente incluir uma terceira, que é a bioética ainda, para poder entender como essas decisões são tomadas, para a gente conseguir ver os efeitos dela. Letícia, você quer comentar alguma coisa? Eu concordo com tudo que você falou, é um debate que a gente tem bastante, e a gente precisa também, eu acho que, aumentar o nosso número a nossa metodologia, não ficar só com a metodologia, mesclar metodologias. Por exemplo, esses tempos eu estava vendo um trabalho que ele usou diagrama de interação para identificar impactos. Então, ele tinha um impacto inicial, e aí ele tinha todo o processo, a relação de causas, condições, até o impacto maior, digamos assim. Então, ele conseguia chegar na raiz do problema, que era, ou seja, você pode fazer de cima para baixo ou de baixo para cima, e aí ele conseguia verificar o problema como um todo, e ao mesmo tempo ele poderia utilizar a matriz em conjunto também. Às vezes a gente fica mais engessado numa metodologia só e poderia mesclar de uma forma mais abrangente. E a combinação de atributos, ponderação de atributos, que é a valoração, né, que quando a gente está avaliando os impactos, é algo que a gente vê que está
um pouco engatinhando nos processos, nos estudos ambientais. A gente vê, mas a gente vê muitos trabalhos que falam que avaliam impactos, mas avaliam de forma muito genérica, muito subjetiva, que é normal, mas assim, muito como o Daniel falou, que é cópia, vê o impacto e não tem uma análise um pouco mais profunda sobre o que é valorar aquele impacto, que é colocar a significância naquele impacto. É algo muito importante, porque é nisso que vai dar base no planejamento de ações mitigadoras e, consequentemente, a gestão de programas. Isso pode basear, então a gente precisa de bastante atenção nesse processo. Eu gosto bastante da ponderação de atributos. Eu fiz no meu TCC, entre os processos de avaliação de impacto, era o que eu mais gostava, que a gente tinha os atributos, ou seja, magnitude, reversibilidade, abrangência, e nisso a gente tinha peso. E esses atributos eu escolhi pegando bastante trabalho. Lógico que a escolha do peso foi subjetiva, né? Mas na minha escolha, eu tentei me basear o máximo de trabalho possível que falava sobre o tema, ou seja, tentando fazer um pouco de analogia, para que meu trabalho não ficasse simplesmente o que eu considerava, né? Que a gente vê muito dos trabalhos exatamente, eu considero isso, com base na minha experiência, eu considero isso. Isso é muito perigoso, isso é muito complexo quando a gente está falando de meio ambiente. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vejo que, pelo que eu entendi, aqui tem muita gente aqui da área ambiental, e em trabalho de campo é fundamental. Eu vejo muita gente, vou dizer aqui no contexto de Alagoas, eu não sei como é que está o pessoal, e como engenheiro ambiental, atualmente eu não consigo competir com o pessoal que está fazendo estudos ambientais de pequeno porte, né? Grande porte a gente não faz, porque tem que ter uma equipe maior, mas de pequeno porte. Por quê? O pessoal não faz um trabalho de campo. O pessoal utiliza imagens de satélite, pegam estudos prontos e fazem aquilo. Tem gente que consegue fazer em menos de uma semana um relatório ambiental simplificado, um estudo ambiental preliminar, enfim, tem gente que consegue fazer isso em pouco tempo, ou seja, todo diagnóstico biótico tem gente que consegue fazer em 2 dias. Então, eu não consigo competir com isso. Nem eu, nem a bióloga que trabalha, que a gente conversa e tal, trabalha junto, a gente não consegue competir, a gente não consegue fazer um estudo dessa forma. Mas tem muita gente que faz. E aí, isso, quando chega no órgão ambiental, isso passa. Isso é comum e isso passa. Então, a partir do momento que a gente precisa refinar o que a gente entende como sendo um trabalho bom e um trabalho importante no órgão ambiental, e ao mesmo tempo nós, como profissionais, também temos que ter essa consciência que não é simplesmente um dinheiro que a gente está entrando, a gente está tendo uma responsabilidade imensa com o ambiente que a gente está fazendo o estudo, e a gente precisa fazer um estudo de qualidade. A gente sabe que quanto maior a qualidade, mais recurso, mais dinheiro, e isso é difícil, mas a gente precisa fazer o máximo que a gente possa fazer. E o que a gente vê aqui no estado, pelo menos eu vou falar por mim, não sei se Daniel e Tainá querem falar alguma coisa, a gente vê estudos medianos a ruins de cópias e que são feitas rapidamente, estourando em 10 dias, uma semana, consegue fazer estudos menores de empreendimentos, por exemplo, não sei, uma pousada pequena. Isso consegue ser feito, ou atualmente é feito, em menos de 10 dias. Se eu falar, que já aconteceu, que eu preciso de mais de 10 dias, o empreendedor não quer porque as pessoas fazem em menos. Então, é uma coisa bem complicada. Eu vou comentar aqui a descrição da Diana, que é importante também fazer trabalhos em campo. Diana, eu acho isso absolutamente fundamental. Eu contei da minha experiência lá no Pará e também na Colômbia. Eu fiquei ali no departamento do Amazonas, então lá em Letícia, cidade, e Puerto Narim. Então, e no Peru foi em Santa Ana, não me lembro agora onde era, ali no Peru. E foi absolutamente fundamental. Esse projeto CNPq eu não tinha necessidade de fazer
fazer pesquisa de campo, mas eu vi que era necessário para saber do que eu comentava. E aí, quando você diz que escutar realmente as comunidades afetadas, isso é imprescindível. Isso é imprescindível. É óbvio que vai depender das condições, às vezes, financeiras do pesquisador, da pesquisadora. Eu tive sorte de ter um financiamento do CNPq, então tinha recurso para isso. Então, aí eu fui, mas isso é absolutamente fundamental. E no nosso campo, e aí eu vou comentar especificamente, porque aqui existem pessoas interessadas na área de AIA, que trabalham com AIA. No nosso campo, é imprescindível você ter o campo e você ouvir, você ter contato com aqueles que são afetados. E aí, a AIA, ela tem uma característica, por isso que eu falo que ela é um campo em desenvolvimento no Brasil, que ela vai incorporando contribuições de diversas disciplinas para o seu aprimoramento epistemológico, e isso vai chegar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, na produção do nosso, vamos chamar assim, do nosso objeto de estudo. Qual que é o nosso objeto de estudo? É o licenciamento ambiental. Essencialmente, se tivéssemos que reduzir todo o potencial que existe da AIA, o licenciamento ambiental é o nosso objeto de estudo. O que envolve o licenciamento ambiental, vamos chamar dessa forma. E aí você incorporar, assim como, por exemplo, a avaliação ecossistêmica, que é a economia e ecologia juntas. A economia ecológica é um campo da economia que já fazia isso. E aí a avaliação ecossistêmica, ela tem características mais singulares, mas ela está relacionada ao campo. Essa ideia de você escutar as comunidades que são impactadas, você vai ter metodologias que são imprescindíveis para isso. E quem que pode contribuir? Você tem a psicologia social, você tem a antropologia que também pode contribuir com a etnografia. Então, a AIA, ela vai crescendo em conformidade ao amadurecimento do campo no país. E aí eu estou dizendo o país, mas serve lá para a Colômbia, serve para o México. México eu tenho um contato maior, mas México, Colômbia, Peru, e Chile, Argentina. Então, assim, você aqui na América Latina, de forma geral, mas em outros países também, estamos aprimorando do ponto de vista epistemológico, isso vai chegar nas metodologias. Eu já ia dizer que eu acho que falta, assim como falta mais etnografia na AIA, eu acho que está faltando também um aprofundamento estatístico em AIA. Porque eu acho que para a gente tentar evitar, e aí eu estou falando só nós, como pesquisadores e pesquisadoras, para nós evitarmos cairmos naquela armadilha do que a Letícia usou, o eu acho, né, assim, aquela coisa subjetiva extrema para falar sobre previsão de impactos, você tem que ter um refinamento maior nas pesquisas produzidas no Brasil, que vão alimentar muita consultoria por aí. Mas esses pesquisadores e pesquisadoras teriam um refinamento maior do ponto de vista estatístico e principalmente para lidar com o nível de probabilidade. Porque não dá para a gente pensar, ok, a gente está pensando aqui, essa minha preocupação é com quais são os parâmetros éticos que são utilizados para que determinados impactos sejam mais significativos ou não que outros, uma escala assim. Ok, mas para além disso também, para tentar sair dessa armadilha, porque ela vai continuar existindo, mas para reduzir, fazer um trocadilho, o impacto dela, nós trabalharmos com estatística, o nível da estatística que possibilite fazer previsão amparada em probabilística, isso vai facilitar muito do ponto de vista de quando nossos resultados, aí eu estou pensando a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, nós vamos falar, olha, dada esse cenário aqui, o cenário A pode gerar cenários B, C e D com maior precisão. E aí incorporando também nisso essa avaliação ecossistêmica e a bioética. Porque no fim das contas, aí eu estou pensando aqui do ponto de vista científico, a bioética ela vai ajudar a gente a entender por que aqueles cenários foram colocados na mesa. E aí, como foram colocados na mesa, o que vai resultar deles? Então, isso também é uma parte de um amadurecimento que vai acometer o campo, e isso é extremamente bem-vindo. Eu tenho essa impressão. 1 hora, aqui está 5 minutos de gravação,
Vocês querem comentar alguma coisa, Letícia? Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá. A gente comentou bastante o que a gente tinha proposto, né? Do que a gente tinha feito um esquema do que a gente poderia conversar. Acho que é abrir para ver se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se quer contribuir de alguma forma. Diana, só uma parte, mande um abraço para o Marcelo, se você tentar com contato com ele aí. Qual o desfecho da situação da rodovia? As pessoas que estavam, as pessoas não indígenas que ocupavam foram retiradas, não ocorreria mais a pavimentação da rodovia, foi um acordo mediado pelo Ministério Público Federal, só que agora, com a mudança de governo, uma ala desse governo quer retomar a ideia de pavimentar a rodovia. Ótimo, Diana. Pode deixar. Você até diga para ele que eu estava em Salvador, tomei uma cerveja e lembrei dele, que o nome da cerveja era Mindu. Daniel, essa questão eu acho que o Diego pode comentar um pouquinho melhor do que eu, sobre as questões da saúde no estudo de impacto ambiental. Isso é um gargalo, Daniel, que os estudos de impacto ambiental, se você retoma... Estão me ouvindo? Sim. Se você retoma, faz um apanhado de... Ouvem? Estão ouvindo? Se você faz um apanhado de estudo de impacto ambiental, mas aí eu fico até pensando nos relatórios de impacto ambiental, que são voltados à sua divulgação mesmo, o componente saúde quase não aparece. Até mesmo porque, quando você tem as equipes que vão produzir o estudo de impacto ambiental, quase nunca consta profissionais da saúde. Você vai encontrar nas equipes que vão produzir nessas consultorias, vai encontrar engenheiro ambiental, vai encontrar bióloga, você vai encontrar engenheiro de minas, vai encontrar geólogo, geógrafa, até assistente social, tal, mas você quase não encontra nas equipes profissionais de saúde. E aí o que acontece quando você não tem profissionais, por exemplo, com formação em saúde coletiva, por exemplo, que é o ideal para uma equipe, uma consultoria de AIA, por exemplo, que trabalha com AIA. Você não tem o tema não está ali na mesa. Na hora da decisão, na hora de você esquematizar os impactos, classificar, agregar impactos bióticos, físicos, antrópicos, etc., fazer o modelinho Sanches, vamos chamar, dos aspectos, impactos, aí ver os desdobramentos, você pode trabalhar o mínimo do mínimo da saúde quando você trabalha. Então esse é um gargalo, mas aqui tem um campo está se desenvolvendo no país. Hoje eu posso chamá-la de amiga, ela é muito querida, que é a Simone Miralha da Unifesp. Ela e o grupo de pesquisa dela tem conseguido trabalhar bastante, avançar com a produção científica sobre o tema e conseguir, que é fundamental, incorporar isso na agenda pública, para que, olha, o componente saúde ele é importante para a gente tratar de avaliação de impacto. Sim, está lá tá na legislação, mas isso aí, o que está na legislação. Eu fui para um evento no final do ano, SAPES, né? Que tinha uma pesquisadora que ela trabalhava com avaliação de impacto na saúde. E ela falava que tinha duas discussões atualmente, que é incorporar no EIA, nos estudos ambientais no geral, ou se iria criar um novo estudo para ser o estudo de impacto à saúde, ser um estudo de impacto exclusivo. Por quê? Ela comentou que às vezes pode ser que os técnicos do IBAMA, etc., não consigam avaliar os impactos da saúde
de forma correta e abrangente como seria uma pessoa na área de saúde, uma equipe interdisciplinar, que a gente sabe que não necessariamente tem lá equipes interdisciplinares para avaliar os estudos, né? Então, ela levantou essa questão. E até ela perguntou qual seria o mais correto. Ninguém se manifestou, porque qual é a resposta para isso? Se vai criar um estudo paralelo que vai gerar um novo custo para o empreendedor e vai ser mais um novo processo burocrático. E aí, quais são os empreendimentos que vão precisar fazer esse novo estudo? Ou seja, o empreendimento vai ter que fazer os dois, um só, ou se vai incorporar e aí vai ter que ter técnicos especializados para falar sobre isso. Então, é uma discussão ampla, difícil, mas que é atual, né? Mas atualmente está engateando. Eu não estava na mesa. Se eu estivesse na mesa, eu ia seguramente dizer que, se for para fazer separado, vai aumentar o custo extremamente. E assim, você já tem uma. Você tinha propostas. Essa lei geral do licenciamento ambiental não foi para frente ainda, graças. Primeiro, ela queria unificar todo o licenciamento, ou seja, da licença prévia até a licença de operação ia ser uma licença só. Então, isso aí já visa a redução de custos. Queria-se também, já pensava-se em reduzir, até porque você tem a produção do estudo de impacto ambiental, que ele é, vamos chamar, mais técnico, e você tem o relatório de impacto ambiental, que vamos chamar que ele tem um caráter mais didático, para poder você ter uma linguagem mais universal para quem vai estar sendo atingido ou atingida pelo empreendimento, e aí o acesso mais fácil. Você incluir um terceiro documento aquela coisa que eu digo: de boas intenções o inferno está lotado. O que vai acontecer? Provavelmente vai ser pinguim da Patagônia no sul da Bahia. Ou seja, vai se pegar dados do DataSUS desatualizados e jogar lá. Ali você tem uma indústria, por exemplo, de cerâmica. Então vai ter emissão de poluentes atmosféricos, alguns específicos, vai ter material particulado, não sei o que e tal. Vai pegar dados ali daquela região, ou às vezes de uma região próxima, e jogar para constar na saúde. Estamos usando esses parâmetros devido a isso aqui. E não dizer, por exemplo, o que é a realidade do momento. Então, eu sou muito mais, e é do ponto de vista analítico, eu sou muito mais favorável a incorporar nesse modelo, mas incorporar desde que faça como uma avaliação ecossistêmica. E aí, quando eu estou dizendo ecossistêmico, incorporando a saúde humana, a saúde pública, e aí especificamente a saúde pública, como um aspecto de avaliação ecossistêmica. Ou seja, você tem aspectos econômicos, ecológicos e de saúde, além dos aspectos biofísicos, digamos, econômicos e de saúde pública, para orientar, por exemplo, o estudo de impacto ambiental. Ele é mais factível, na minha opinião, do que, por exemplo, se nem equipe tem consultoria. Todas as consultorias que eu conheço, por exemplo, eu não sei que nesse ano passado, do ano passado para cá, contrataram profissionais de saúde coletiva, por exemplo, mas as que eu conheço não tem nenhum profissional de saúde. E aí você vai produzir um estudo desse? Não faz sentido. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Caso não, eu queria reforçar que essas lives elas vão estar ocorrendo. Acho que a nossa próxima, de repente, vai ser no próprio Instagram do OIAS. Eu gosto daqui porque a gente pode mandar os links na hora, algum arquivo que seja. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essas lives elas vão estar ocorrendo seguramente de 15 em 15 dias. Então, sempre com algum tema relacionado à avaliação de impactos ambientais ou avaliação de impacto na saúde. Peço que vocês, se vocês gostaram, vocês divulguem também para colegas. Eu convidei, não sei se tem alguém aqui da Unifesp, mas eu convidei a Simone Miralha para participar de uma próxima sobre avaliação de impacto na saúde. E aí vai ser. Ela disse: Diego, mas eu não tô. Eu ainda tenho que me familiarizar com isso. Não tem problema, que todo mundo vai ter que passar por essa familiarização. Então eu agradeço. Como diria o filósofo Faustão,
Graças. Eu agradeço a audiência, a paciência de vocês. Letícia, quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer quem assistiu, quem ficou até o final, que se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Tem o Instagram, tem e-mail, Tem o a gente blog do OIAS. tem um blog. Então, o que vocês precisarem, a gente está aqui, a gente pode conversar, a gente pode trocar figurinhas. E a gente está aqui para aprender, e passar o conhecimento, receber conhecimento e obrigada a todo mundo. E eu peço todo mundo torcendo para que a ABAE em Vitória, ou acho que vai ser em Vila Velha especificamente, saia. Olha ali, a Fernanda já está conversando. Fernanda do céu, vamos torcer para dar certo, para a gente conseguir dinheiro, abraço, essa ABAE, para a gente comer uma muqueca lá. O pessoal aqui de Alagoas e Sergipe vai em peso. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Letícia, a Luísa pediu. Em Vitória. Eu pensei que era lá na Universidade de Vila Velha. É por isso que eu falei ali. Mas tá ótimo, gente. Muito obrigado. Vou interromper aqui a gravação, então. Como diria o filósofo Exterminador do Futuro também, hasta la vista, baby.